Muito bem, o vídeo de hoje é mais um artista em foco. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Aliás, comentem, por favor, em que eu apresento artistas e uma ou duas obras que eu considero que são mais impactantes, ou pelo menos foram pra mim, pessoalmente. E aí eu tento analisar essas obras em relação à vida do artista e questões importantes que eu acho que tem que ser discutidas. O artista de hoje se chama Tam Joseph. Ele nasceu em 1947 numa ilha do Caribe chamada Dominica ou Dominica. Ele se mudou para Londres quando criança e recebeu educação artística formal em escolas importantes de Londres, como a Slade. Ele é pintor, escultor e designer gráfico, e vamos falar de alguns dos trabalhos dele. Vai ser um pouco anticlimático, porque o vídeo é sobre a obra que chama O Espírito do Carnaval, mas eu vou começar em ordem cronológica com uma obra chamada School Report, ou traduzindo, Boletim Escolar. Aqui o artista pintou 3 figuras que estariam sendo avaliadas nesse boletim que ele cria, e aí ele incluiu os comentários que estavam sendo feitos sobre essas 3 pessoas. É interessante notar que as 3 figuras são pessoas negras, de acordo com o artista e do jeito que ele simboliza os traços, mas as cores da pele são vermelha, branca e azul, que são as cores da bandeira da Inglaterra. E sim, isso tem importância nesse caso. A primeira figura recebe o seguinte comentário: bom em esportes. A segunda gosta de música e a terceira precisa de supervisão ou monitoramento. É uma interpretação que eu li de um autor e artista ele próprio chamado Eddie Chambers, que pensa muito sobre artistas negros e de herança africana na arte inglesa, foi a seguinte: que essa pintura representa a progressão de um jovem, então o mesmo jovem, pelo sistema educacional britânico. A figura vermelha é esse jovem mais novinho e as outras duas são o seu crescimento. Na primeira imagem, ele tá arrumadinho, de uniforme, de cabelo mais curto, comportado. Na do meio, ele já tem o cabelo mais rebelde, um par de brincos e uma outra roupa. Quando esse jovem cresce, na figura azul, ele já tá esbanjando o cabelo natural, que é a característica que domina a figura inteira, né? Tá ocupando quase todo o quadradinho ali onde ele tá sendo representado. E aí, o que o Tam Joseph tá mostrando com essa sequência de imagens é que, conforme esse jovem vai assumindo mais a própria identidade, mais ele é visto como alguém que precisa de supervisão, que não é confiável, que é desgrenhado e coisas assim. E vamos combinar que isso não é uma coisa muito difícil de imaginar, né? No Brasil, a gente tem exemplos infinitos de como o cabelo crespo natural é considerado feio ou associado com um certo tipo de pessoa, que é encaixada numa caixinha que, por exemplo, sofre muito pra arrumar emprego, porque o cabelo afro é considerado desarrumado, ou não profissional, ou sei lá, eu não sei nem qual que é o estereótipo, porque realmente não faz o menor sentido, não é mesmo? É totalmente arbitrário, né? E isso é extremamente problemático. Outra coisa importante de olhar nessa imagem são os 2 primeiros comentários das imagens, e eles não estão aí por acaso. Começando por bom em esportes. A análise que esse autor que eu comentei, o Chambers, que aliás vou trazer mais dele no canal porque ele é maravilhoso, ele faz o seguinte comentário. Eu traduzi mais ou menos. Se um menino negro é prejudicialmente rotulado como bom em esportes, essa criança está sendo ligada a uma ideia racista que frequentemente sugere que pessoas negras são mais hábeis física do que intelectualmente. E de fato, tem vários outros artistas que exploram essa questão da masculinidade do homem negro em relação ao esporte e a habilidades físicas, mas em detrimento da sua habilidade intelectual. Então, você pode olhar para essa imagem e pensar que tá sendo feito aí um elogio, mas permita-me problematizar. Eu já tô até ouvindo os comentários falando que, ai, não, isso é mimimi, mas por que não pode ser bom em esporte? Pode ser bom em esporte. O problema é que a pessoa vira só isso, entendeu? Mesmo na segunda imagem, esse comentário gosta de música não tá aí à toa. Esse comentário em si não é problemático, mas colocado nessa sequência, esse comentário tá falando sobre mais um estereótipo sobre pessoas negras, e principalmente pessoas africanas, né? De que elas têm um ritmo natural na sua raça, entendeu? Então, assim, é especificamente sobre a Inglaterra essa obra? Sim, em muitos sentidos ela tá falando sobre a inserção do jovem negro, e principalmente o jovem negro que vem da colônia, né? Na Inglaterra. E, inclusive, o Reino Unido tava numa época, quando essa obra foi produzida, de muitos conflitos em relação à dinâmica racial. Mas vocês veem que na Inglaterra e no Brasil, pessoas negras têm experiências muito parecidas. Infelizmente, porque o racismo é universal. Segunda obra. Essa também tem demais a ver com o Brasil, na minha opinião. Tam Joseph pintou em 1988 essa obra aqui chamada O Espírito do Carnaval. E eu quis trazer essa obra especificamente nessa época do ano, porque obviamente acabamos de passar pelo Carnaval. E por mais que sejam
eventos culturais diferentes nesses dois casos, eu acho que tem muitos paralelos. Quando ele fala em espírito, ele tá fazendo referência às práticas ritualísticas africanas que envolvem espíritos ancestrais que são incorporados por pessoas mascaradas. Em inglês, essa expressão se chama masquerade. Eu não sei se tem um termo tão preciso em português. Mas um exemplo da cultura iorubá que é conhecida no Brasil é o Masquerade Egungun, que tem na ilha de Taparica. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Essa figura mascarada aqui na obra do Joseph é representada cercada por policiais britânicos, né, que tem aquele uniforme que é clássico, fazendo uma barreira em volta dela, e tem esse cachorro que parece que tá prestes a atacar a figura. Do que ele tá falando nessa obra? O carnaval, em muitas colônias, é tradicionalmente um feriado da cultura negra. Por quê? Ele começou como a única data de celebração que pessoas escravizadas tinham para si, e principalmente para poder performar rituais de origem africana. Inclusive esse masquerade, que no resto do ano eram muito proibidos, porque é claro que a administração colonial reconhecia que organizar rituais culturais dá poder para uma cultura, e uma cultura empoderada não é conveniente de administrar, não é mesmo? No Brasil, a situação é um pouco diferente e é bem peculiar, porque o sistema escravocrata do Brasil dava alguns feriados aos escravos mais do que só o carnaval, né? Inclusive, essa é uma diferença que faz alguns historiadores e escritores falarem que a escravidão no Brasil era mais humana. E aí, cara, é agora que a gente vai mencionar o desfile da Tuiuti, porque, pelo amor de Deus, entendeu? Como é importante ser lembrado do nosso passado, pra não sair falando besteira, como, por exemplo, que a nossa escravidão era mais humana. A escravidão humana não bota certos tipos de torturas no corpo de pessoas só por causa da cor da pele dela, tá bem? Tem nada de humano nessa. Mas voltando a essa história do carnaval, uma semelhança é que rituais de origem africana, assim como os do candomblé no Brasil, também eram super restringidos e proibidos por lei. E aí vamos lembrar também que até hoje tem moça que sai do terreiro com um turbante e leva pedrada na cabeça, e que até hoje tem terreiro sendo destruído por gente intolerante. E estamos de olho, né? Eu não podia perder essa oportunidade de lembrar vocês que esse tipo de questão é muito atual e que pode ser muito bonitinho a gente discutir obras de arte e falar, putz, que legal que esse cara tava lutando aí contra umas coisas importantes. As pessoas ainda estão lutando contra umas coisas muito importantes. O carnaval celebrado nos anos 80 e até hoje em Notting Hill é a herança desse carnaval. E, portanto, é uma data importantíssima para a cultura negra britânica. Na época dessa obra, como eu já mencionei, a Inglaterra estava num estado de tensão em relação às suas dinâmicas raciais, e o policiamento aumentou muitíssimo. Em 1976, um jovem e um policial entraram em conflito durante um carnaval. E assim, a gente ouve falar que a polícia britânica é exemplar. Em geral, de fato. Mas apesar de não ser a PM, né, em termos de violência policial, com requintes de crueldade, né, com as pessoas negras, ela foi usada sim pelo Estado britânico para delimitar os limites, às vezes mais, às vezes bem menos restritos, de pessoas negras na Inglaterra. E aí eu acho legal a gente parar para refletir sobre a importância de certas datas e festas culturais, porque mesmo no Brasil, em que um carnaval é de todo mundo, tem bloco cercado para só um tipo de gente participar. Até ontem tinha Globeleza por aí nua, sendo um símbolo da hipersexualização da mulher negra que tem uma origem no nosso passado escravocrata. E esse ano, felizmente, teve o desfile da Tuiuti. Eu não podia deixar de mencionar, porque precisa lembrar que o nosso passado escravocrata é muito atual ainda. E que não dá pra fazer certo tipo de coisa, como usar um adereço numa festinha sem parar pra pensar no que você tá fazendo. Porque arte, e adereços e formas de se portar e objetos têm valores históricos muito sérios. O Tam Joseph ainda é vivo. Ultimamente ele é mais ativo como artista gráfico do que qualquer outra coisa. Ainda super relevante. Procurem saber mais. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem opiniões aqui sobre o que vocês acharam dessas questões. Eu sei que a conexão que eu fiz pode parecer meio tênue entre uma coisa e a outra, mas eu achei pertinente. Então é isso. Tchau, tchau.